Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pode Prosperar, o teu podcast semanal sobre empreendedorismo no universo óptico. Essa edição mais que especial, você já sabe, em loco aqui na Feira Foco, em Anápolis, Goiás. Tratamos aqui hoje de vários temas. A gente entrevistou figuras ícones do mercado óptico, falamos com laboratório, falamos com fornecedores de acessório, fornecedores de armação, falamos com influenciadores e, obviamente, que a gente tinha que trazer também aqui um papo muito legal sobre captação de novos clientes, um papo muito interessante sobre vendas, sobre estratégia para atrair novos clientes, usando a tecnologia, usando as redes sociais, usando tráfego pago, e para isso um dos maiores especialistas desse mercado, Gustavo Araújo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, papai. Ó, um prazer te entrevistar, bater esse papo com você. Na verdade, não é nenhuma entrevista. Eu quero entender um pouquinho de você. Como é que você entrou nesse universo aí? Na verdade, eu sei, mas deixa a galera que está nos assistindo entender como é que você caiu de paraquedas nesse universo. Cara, quando o Instagram liberou ali para fazer anúncios online, né? Começou ali por volta de 2017, mas a galera mesmo só começou a anunciar de fato ali para 2018, 2019. Foi onde a gente iniciou. Então, eu tava naquela transição ali, tava na escola ainda, tava decidindo o que eu ia querer da minha vida, se eu ia querer mexer com faculdade, se eu ia querer trabalhar, o que eu ia fazer. E aí eu decidi entrar no marketing e estudar. A princípio, eu estava entrando para fazer um trabalho de social media. Mas aí eu vi que o jogo era totalmente diferente. Se eu quisesse realmente ter conhecimento, né, me aprimorar, eu precisava ir para uma parte mais de gestão mesmo ali, né? Então foi onde eu escolhi a gestão de tráfego pago. E ali foi onde nós nos conhecemos, né? E eu gosto muito de dizer que foi o meu laboratório. Então a gente começou a fazer testes ali, e o que me ajudou muito foi que você já tinha essa visão do digital, então eu tinha total liberdade para testar, porque você sabia que aquilo ali dava resultado. E aí é onde eu sempre gosto de falar da transição, né? Porque, cara, a gente começou ali, não tinha anunciante no mercado. Era a época que a gente pagava 50 centavos um lead bom. Hoje, se o lead está 50 centavos, ou você errou a campanha, está a nível Brasil, alguma coisa bem fleira ainda que eu acho muito difícil, ou, não sei, se fazendo alguma coisa de errado na campanha, né? Hoje a realidade é totalmente outra. Literalmente o mar era um mar azul que não tinha concorrência. Era bem legal aquela época, né? Não tinha concorrência, cara. Qualquer coisa que a gente rodava, funcionava. Nem tanta, né? Porque tem até um caso que eu comento com a galera, que eu fui o primeiro cara do digital que eu vi que teve um anúncio rejeitado por falta de qualidade. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas tava testando tudo, né? Tava aprendendo, não tinha referência. Verdade. Não tinha uma grande ótica que já dava anúncio pra gente fazer. Era basicamente socar a cara no computador ali e testar. O dia inteiro. Torrar a grana. Pegava um formato de um anúncio, testava ele 100 vezes em formato diferente, testava mudando copy, mudava só a headline da copy, aí mudava o criativo, imagem de fundo, mudava fonte, cor, público, segmentava, testava cadastro, mensagem, Instagram. Foi o laboratório mesmo, mas de grandes conquistas, né? Foi onde a gente conseguiu validar, né, grandes formatos de anúncio, uma estratégia ali que funcionou, e de lá para cá, obviamente, a gente veio aprimorando elas, e aí foi onde eu abri a minha agência de marketing e a gente começou a replicar isso para diversas óticas ao redor do Brasil. Então hoje eu estou 100% nichado para o mercado óptico, porque é o mercado que eu vivo, né? Não adianta a galera que está entrando agora, que fala que é especialista e se nicha para o ramo de óptica, porque entenderam que rodar exame de vista grátis é fácil. Por quê? É os gestores de tráfego que só se preocupam com o custo por lead. E agora eu te pergunto como dono de ótica, o que te importa o custo por lead? Nada, se tem venda, pode me custar R$100, né? Se tem venda é porque é o que está importando. Se está acontecendo a venda, o custo pelo lead, ele tem que se pagar, obviamente, né? Eu até entendo um gestor de tráfego que se preocupa muito com o custo por lead, né? O lead está custando... mas como é que você não está vendendo? Está custando R$4, está custando R$3, está custando 2... E ele se gaba para falar, eu estou te mandando lead a R$2,50. E não tem lead caro ou barato. Tem um lead que não vende, tem um lead que não compra, né? Então ele pode estar me mandando lead a R$2,50, mas esse lead a R$2,50 eu não tive nenhuma venda.
Ele pode me mandar o lead a R$5, eu não tive nenhuma venda. Ele pode me mandar o lead a R$10, mas eu tive 2 vendas, 3 vendas, com ticket a 1.000, a 1.500, né? O que eu acho mais interessante no teu conhecimento e no que você adquiriu, porque você veio para dentro da ótica e é diferente dos demais, Gustavo, é porque você entende, né? E você faz perguntas muito cirúrgicas, né? Então, olha, qual que é o teu ticket médio? Qual que é a taxa de conversão? Beleza, a pessoa está indo, a gente está conseguindo converter 10 leads, mas desses 10, quantos realmente se consultam, quantos realmente compram, qual que é o valor que ele está comprando? Então você faz perguntas muito cirúrgicas e que o dono de ótica só não tem resultado porque não quer. E por que mesmo você tendo todo esse conhecimento, você passando isso para o teu cliente, porque eu vejo você passar isso para os teus clientes, donos de ótica, por que você acredita que ainda tem dono de ótica que não consegue ter resultado no digital através do tráfego pago? Cara, ainda que os anúncios online já tem, né, há algum tempo, tem muitos donos de ótica que nunca fizeram tráfego e começaram a entrar agora no mercado. E aí onde que está a grande questão que a gente entende? Acha que o tráfego pago por si só faz milagre, e não faz. O tráfego pago te dá resultado? Muito. Mas de o que adianta? Muitas das vezes eu te mandar um tráfego pago de altíssima qualidade e aí esse lead chega no seu WhatsApp, o seu time não faz ideia de que campanha que é essa, como que vai funcionar, quais são os gatilhos, como que é a performance. O lead chega, fica ali 1, 2, 3 horas, aí uma vendedora pega, responde de um jeito, aí vai fazer uma venda, aí chega outra, pega, no final vai dar resultado de quê? Cara, eu posso te trazer vários clientes de dentro da agência que a gente demitiu. Fui fazer um cliente oculto, né, para ver como é que estava o atendimento. O lead chegava, uma resposta automática, um texto do tamanho do mundo, e só. Se o cara quisesse comprar ou não, era ali. Eu falei assim, meu irmão, desse jeito aqui, ou você muda o seu atendimento, ou você para com isso aqui. Porque o cara, para comprar de você, ele tem que querer muito. Então, assim, entra naquela questão. O tráfego pago, ele é uma engrenagem. Se você tem um tráfego pago acompanhado de um post Instagram que conecta com o público-alvo que você está atingindo e um time engajado que entende essa operação distinta que está ali rodando no digital, que vai chegar na boca da loja momentaneamente, aí faz sentido, entendeu? E aí a gente sabe no final do mês quem enviou através do tráfego pago, quem entrou e não comprou, quem comprou, qual o ticket médio e faz o ROI. Aí é onde você vê quanto que você investiu, quantas mensagens você teve, quantas pessoas voltou até a loja, quantas que comprou, qual o ticket médio. Compara com o seu investimento, você tem um retorno. Um ponto, Gustavo, que eu vejo que muitos lojistas se decepcionam é porque eles entram dentro do digital achando que é um caixa eletrônico, um saque rápido, né? Ele entra hoje, nunca rodou campanha, nunca fez nada, tá? Mas ele ouviu o fulano falar que dobrou o faturamento, aquela ladainha que esses gurus falam por aí, que a gente sabe que não é vida real. Aí ele vai lá e fala assim, investi R$3.000 numa agência, investi 2.000 de tráfego pago, você acredita que eu vendi 15 mil? Eu esperava mais. Mas você fez isso em um mês, você teve um resultado 3 vezes maior do que você investiu, e você está achando isso? Quantos anos a gente rodou conteúdo praticamente só para se pagar o custo, para testar e validar até a gente achar a veia. Mas depois que a gente validou isso, em um ano a gente recuperou 10 anos de faturamento. Nós crescemos em um ano, nós vendemos o que nós não tínhamos vendido praticamente naquela década anterior inteira. Por quê? Potencializou, encontrou a chave, melhorou o atendimento. O dono de ótica, ele quer, não, eu não vou ter esse custo não, contratar alguém para atender, deixa que minha gerente faz, minha vendedora faz. Eu acho que você vive muito isso, né? Que é o dono de ótica que não consegue ter resultado porque o atendimento é horrível. Cara, quantos, né? Quantos que não tem aí? E assim, é muito importante isso que você falou, até por essa questão do investimento, né? Que fala assim, eu investi tanto numa agência, pula, e aí acaba que sai. Passa por uma agência que fala que é expert, aí passa um gestor que trabalha de casa, que não tem time, que só sabe apertar botão. E isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. O tráfego pago por si só, ele é apertar botão. Se eu quisesse lançar um curso Express, eu até tenho, eu consigo ensinar qualquer dono de ótica a fazer anúncio, é muito simples. O que muda é a estratégia por trás, né? É isso que vai trazer grandes resultados. Então, muito daquele, preciso de uma venda urgente ali no primeiro mês, entra até naquela questão da janela de compra, que a gente entende. Por mais que um cliente ele é impactado hoje, dentro do ramo de óptica, a janela de compra dele não vai ser agora. Ele vai ser impactado agora, você gerou o desejo nele, mas ele não está no momento de decisão de compra. E se quando esse cliente entrar na decisão de compra, não for o seu anúncio que aparecer, for o do seu concorrente, você pagou para mandar esse cara para o seu WhatsApp, ele não te respondeu mais, e quando chegou o momento, apareceu um anúncio do concorrente dele e ele comprou na hora.
você despertou interesse, né? É o famoso marmiteiro. É o famoso inteiro. Agora, ó, o que eu vejo do que você está falando, unindo ao que eu estou vivendo agora. Você sabe que eu troquei o meu tipo de atendimento, a gente está com uma moça nova e ela vem do telemarketing, ela já tem uma vasta experiência e ela falou, Alexandre, meu Deus, que quantidade de pessoa que chega, a gente explica como funciona, a pessoa fala, bacana, vou ver e some. E aí eu falei para ela, eu estou vivendo isso, ela não sumiu. Ela só precisa ser alimentada, manter essa pessoa quente. Semanalmente você vai trocando uma ideia com ela, fala que você lembrou dela. Por quê? Porque o atendimento ótimo, aquela pessoa que está vindo para fazer uma consulta, para se despertar, ela não vai chegar na maioria das vezes pronta. A pessoa que chega pronta é aquela pessoa que está precisando tirar uma habilitação e ela tem que fazer o exame urgente. É aquela pessoa que começou a faculdade e ela tem que fazer urgente, que ela não pode ficar sem óculos. O filho que está indo para a escola. Aquela pessoa que vai viajar e não pode ir sem óculos. Ou seja, essas estão vindo prontas, mas as demais você vai ter que ter um processo da janela de compra, do aquecimento, de manter essa pessoa aquecida até ela ir lá e tomar a decisão. Agora não, o dono de ótica vai lá, contrata a agência, roda 1 mês, 2, 3 meses no máximo. E aí tchau. Ah não, eu esperava mais. Mas vem cá, quanto que deu de resultado? Às vezes o projeto já está se pagando há tempos. E não sabe Às vezes no primeiro mês já se pagou, mas não tem dados. Ele não tem um CRM, ele não tem uma gestão, ele não sabe quem que está atendendo quem, ele não sabe se aquele cliente veio do WhatsApp ou não. Ele não consegue ter dados, números, ele não tem uma forma de balizar isso, de rastrear isso, né? E aí acaba que ele não vai ter o resultado. Uma dica prática, Gustavo, para o dono de ótica que quer contratar um agente, como é que ele faz uma curadoria? Como é que ele consegue ali minimamente saber se faz sentido ele contratar aquela agência ou não? E depois, como que ele acompanha essa agência para saber se essa agência é a agência que realmente deveria estar com ele nesse projeto? Cara, eu acho que principalmente se realmente tem conhecimento no mercado ou não. Por quê? Tem 2 pontos aqui. Tem aquelas agências que são especialistas em marketing de ótica, a gente sabe que a maioria não é. E tem aquele gestor de tráfego que é amigo de não sei quem, sobrinho do fulano, que faz anúncio desde o dono de ótica até a floricultura, até a construção, e aí no final ele só sabe apertar botão e não sabe gerar performance para ninguém, né? Então, assim, é realmente entender se essa pessoa faz parte do mercado óptico para saber se essa pessoa conhece o seu cliente. Porque, por exemplo, a partir do momento que a minha agência vai iniciar um trabalho de captação de leads em uma cidade nova que a gente não conhece, é onde a gente vai entrar com as campanhas de teste. Vai dar resultado no primeiro mês? Pode ser que sim. Com certeza, um resultado ali no primeiro mês ele vai ter. Expressivo? Não. Por quê? Vai começar os testes de público. Como assim teste de público? É entender naquela região qual que é o público-alvo que tem interesse. É mulheres? Eu sei, mas qual que é a idade-alvo dali? Quais são os direcionamentos que eu vou trabalhar? Porque aí o que essa galera faz? Direciona só para quem tem interesse em óculos, Ana Hickman, óculos de sol, lente. Tá certo? Tá. Mas por quanto você não tá pagando por isso no leilão? Todo mundo faz isso. Todo mundo faz a mesma coisa. Então, assim, a gente entende o público-alvo ideal, a gente monta a nossa persona e a gente entende como que a gente faz para atingir essa pessoa pagando mais barato em outros direcionamentos. Eu não preciso pagar para direcionar para quem tem interesse em óculos para aparecer para quem tem interesse em óculos, entendeu? Às vezes uma mulher de 25 até 45 anos que tem muito interesse em moda, marcas específicas de moda, que eu não cito armação, ela vai ter interesse em óculos. E eu estou pagando barato para trazer essa mulher qualificada dentro do WhatsApp. Então a gente precisa fazer esses testes iniciais para entender quem que é o seu público-alvo ideal, mas principal, quem que vai comprar de você. Porque não adianta nada a gente fazer os testes, chegar no WhatsApp e não saber qual mensagem vendeu, de qual público que veio, entendeu? Então a gente faz esse mapeamento para identificar e conseguir atrair a performance. Ou seja, aquele anúncio que mais está convertendo, você sabe exatamente qual que é ele. Eu gosto muito dessa estratégia que você usa. E aí, dentro desse anúncio que está vendendo, que é o que mais está convertendo, né? Porque, esse é o que mais está gerando lead, mas é o que mais está vendendo? Não dá para saber. Então, só se metrificar. Se você metrifica o que mais está vendendo, o que mais está convertendo, você cria vários outros anúncios baseados, né? Você fez isso pra gente lá, inclusive. Você gerou mais de 40 anúncios. Mais de 40 anúncios. 40 anúncios diferentes, baseado naquele formato que era o que estava funcionando. E ali você achou mais 5? Ixi. Então, ali, posso dar essa história? Pode, manda aí. A gente entendeu que nós basicamente estávamos ensinando o mercado de onde a gente mora, né? Que é aqui no Goiás. Então, assim, a galera, tanto que já conhece a sua mentoria,
né, eu já participei de alguns conteúdos online ali, conheceram a minha conta de anúncios, porque a gente sempre fala disso. Claro, não a minha conta de anúncios, mas acharam as minhas páginas na biblioteca, né? E aí o que a gente sentiu? Um aumento no custo político, porque os criativos eram os mesmos. A gente estava sendo uma cidade local, né, Aparecida de Goiânia, cidades ao entorno, porém, todas as outras óticas estavam com o mesmo criativo que o meu na cara dura, copiando. E aí foi onde a gente tomou a decisão de pivotar tudo, né? Que é onde entra aquela questão. A gente vai esperar resultados medíocres, custo político subindo, ou vai arregaçar as mangas e trabalhar, né? E aí foi isso que a gente fez. A gente basicamente mapeou 10 novos formatos de criativo. Cada formato novo a gente fez 4 variações de cada, porque pode ser que um formato específico ele não vai te dar resultado. Mas se você mudar uma cor no criativo ali na imagem, ele te dá um resultado. Então assim, a gente pegou o dinheiro que a gente ia gastar no mês inteiro e gastou em uma semana para fazer esse teste. E de 10 campanhas ativas, 40 anúncios ativos, só 2 deram resultado. E esses 2, o que a gente fez? Analisa por que ele funcionou, se foi ele que vendeu, olha a imagem, faz a variação dela. Foram mais de 500 leads em... Cara, não deu uma semana, porque a gente começou numa 5 quinta-feira dias. ali. No começo da próxima semana já tinha acabado, a gente já tinha feito o teste. Ou seja, mais de 500 leads em 5 dias. Detalhe, 500 leads novos, porque excluiu o público, né? E pagando caro para testar, né? Porque tinha campanhas que deu resultado, foram poucas, né? Uma ali, mas tinha campanhas que o custo lead estava R$40. Então, a grana que a gente investiu para fazer isso, mas valeu a pena. Então. Mas valeu a pena porque agora a gente validou um novo funil. Gustavo, hoje, dentro do que você faz para os teus clientes, né, na agência, para o dono de ótica, um dos principais diferenciais tá porque você entende de fato do mercado. A gente sabe que existem alguns mentores que, na verdade, ele tem um produto isca, né, para vender uma agência de tráfego que é um Ctrl+C, Ctrl+V para todo mundo. É até difícil de entender, porque imagina, se o cara tem 2, 3, 4 clientes na mesma cidade, como é que ele vai fazer? Porque é o mesmo anúncio, é a mesma voz robótica. Ele vai brigar com ele mesmo. Ele vai brigar com ele mesmo, não vai gerar resultado para ninguém. E aí essa galera divulga muito um tal de imersão da visão, é aquele negócio que joga todo mundo dentro de um dia só, e aí ele tenta lotar de lead, ele tenta lotar de pessoas ali para trazer um puta resultado, aí coloca 20, 40 pessoas no mesmo dia no atendimento express, um atendimento sem qualidade, um atendimento que não é um profissional qualificado na maioria das vezes, o médico tem que fazer uma consulta de 5 minutos, 10 minutos para dar tempo de atender todo mundo, o cliente sai insatisfeito, na maioria das vezes o grau é errado, e aí a pessoa acha que, porra, mas atendi 40 pessoas no dia, mas são 40 pessoas que vão ficar insatisfeitas, que não vai confiar no médico, que não vai querer comprar o óculos, ou se ela quiser comprar o óculos, ela vai comprar o mais barato, porque ela não está confiando naquela receita. Aí um atendimento que de 40 pessoas ela vende 20 mil, e ela fala, porra, vende 20 mil, olha que top. E você tem uma metodologia completamente diferente. Você não concorda muito com esse negócio de dia da visão lá, você concorda? Não, você vem com a pegada de ter agenda diariamente e principalmente, que eu acho muito bacana, você tem uma estratégia de trazer a pessoa que já tem a receita, que fez a receita, mas não confiou naquela ótica e você consegue atrair essa pessoa, né? Cara, sim, isso é muito importante porque a partir do momento que eu me nichei para o mercado óptico, eu entendi que eu tenho que viver esse ramo. Então, assim, na semana, quantas vezes a gente não faz uma visita nas lojas, né, em ópticas parceiras para entender do mercado o que está acontecendo ali, em todas as feiras que tem a gente está presente, a gente estava agora na Bióptica, estamos aqui agora na Foco, né? Então assim, a gente realmente precisa se inserir no mercado para entender, porque dessa forma eu consigo trazer resultado. E por que isso é muito importante? Para eu não precisar depender de um dia, né? O dia ali, jogar tudo para um dia só de exame de vista. E muito menos depender só de exame de vista, né? O que eu mais já peguei de clientes, que inclusive vieram, né, de agências como essa, a gente tem até feedbacks como esse no nosso canal, eu pegava, olhava a conta de anúncios ali, era exatamente isso. O anúncio de visão com a voz de inteligência artificial, o vídeo é o mesmo. No dia que fecha o contrato, por exemplo, eu sou essa agência, no dia que você fechou o contrato comigo, esse anúncio já está no ar. Como? Se você não estudou o meu público-alvo da minha cidade. Sabe por quê? É o mesmo anúncio que está rodando para todo mundo. Só pegou a copy, mudou o nome da cidade e deixa o pau torar. Então a gente, com esse conhecimento, eu entendo que eu não preciso muito menos até rodar só exame de vista. Eu consigo rodar anúncio de venda de óculos. Falo de desconto? Não. Não falo armação R$ 49,90
40% de desconto, que é o que eu mais vejo nas contas de anúncio. Eu consigo fazer um anúncio de óculos que chama atenção, que é difícil, tá? Porque é onde os donos de ótica não sabem fazer e coloca aquela modelo mais bonita, que paga R$2.000 para essa mulher lá na loja para fazer uma foto, aí entrega um Ray-Ban, e ela faz aquela foto e o custo lead fica caro. Mas por que fica caro? Cara, não deu nem para entender que era anúncio de óculos. Quantas mulheres não usam óculos que você está passando no feed ali, você não vai entender com o anúncio. Então, assim, quando não é assim, é aquela arte muito robótica que está lá. Queimão, 50%, armação a 49%, armação mais lente de graça. E aí não dá resultado. A gente sabe exatamente até o gatilho que vai chamar a atenção no anúncio de óculos, sem falar de desconto, sem falar de preço. Só de exclusividade. É só isso. Armação única e exclusiva. Para aquela mulher que ela quer ter uma armação que não vai ter no rosto da amiga dela. Essa mulher que quer uma armação que não vai ter no rosto de nenhuma outra mulher, ela paga num óculos mais caro. Ela paga por um óculos de grife. Ela faz. Eu não preciso falar de preço para atrair essa mulher. Eu preciso do gatilho certo. Isso é entender do público. E esse anúncio, inclusive, fica até um feedback aqui, o principal dele, o foco que chama atenção, que desperta a atenção das mulheres, nem é a armação. E também não tem rosto. É um segredo. É um segredo. Foram mais de R$500 mil gastos nesse anúncio. E quantos formatos que a gente testou para chegar no anúncio? Nele. Entendeu? É um jogo de gente grande, né? E assim, cara, eu não tenho nenhuma ressalva em falar, Gustavo. Nós criamos uma metodologia que você sabe, há mais de 8 anos nós rodamos aquela metodologia que é a da clínica, né? A clínica virtual, que é nada mais é uma facilitadora. Cara, você não tem plano de saúde? Se você não tem plano de saúde, você não tem tempo de esperar o SUS, né? A gente sabe que hoje um tempo médio de espera para um atendimento oftalmológico no SUS é de 2 anos no Brasil. Tempo médico, é um dado oficial. E aí, cara, você não tem um plano de saúde, não tem um tempo para esperar no SUS, faz o seguinte, nós temos uma clínica, essa clínica, ela é uma clínica virtual que ela nada mais faz do que ganhar o teu tempo, ela ajuda você a economizar tempo. Ela vai falar com as clínicas parceiras, uma consulta de 300, de 250, de 200, eu tenho uma parceria com o médico, eu consegui por R$100. Faz o seguinte, eu vou agendar para você, você consegue ir essa semana, na próxima, a pessoa vai. Olha só, você fez a consulta, você não é obrigado a fazer óculos comigo, você pode fazer aonde você quiser. A consulta ela é tua, a receita ela é tua, tá? Eu só tô te dando uma facilidade, ganhar tempo para você, te dando um desconto. Agora, em contrapartida, você quer conhecer a minha loja? Porque você vai precisar do óculos. Você quer conhecer a minha loja? Você quer, talvez, ter a oportunidade de conhecer o melhor atendimento? Dá pelo menos uma passada aqui. E aí, se por um acaso e por conveniência fizer sentido, a gente está aqui para poder te atender. Essa estratégia, ela já funciona há anos. E aí eu decidi entregar ela há 2 anos atrás, né? Numa palestra, e aí essas agências começaram a copiar essa metodologia. Começou a mudar até os gatilhos mentais que a gente usava ali, que não existia, né? Não existia. Foi onde a gente entrou testando. Mas, cara, é uma metodologia muito bacana, realmente funciona muito. Onde a gente roda, funciona, tá? Onde roda, porque, funciona. Eu falo muito de previsibilidade. Começaram a falar de previsibilidade. Mas, eu posso falar de previsibilidade lá pra você. Mas, gente, entende, esse negócio de dia da ação, do não sei o quê, da gratuita, ou que seja paga, ou que seja o que for. Você tem um dia para isso, você está tendo custo com médico, você está tendo custo com optometrista, você está tendo viciando o público também, né? Você está viciando o teu público, porque aí seu público só vai querer ir nessas ações. É uma estrutura muito grande, você não consegue atender com qualidade, é gente esperando, gente suada, é gente na fila, é loja lotada, você não... Aí o que acontece? A venda que era para você fazer para 4 pessoas, você vai ter que vender para 10, para 12, para 15, para um faturamento que você poderia ter apenas com 4 clientes, bem atendido, com qualidade. Então cuidado com esses dias do sei o que aí, que estão te vendendo como uma 7ª maravilha. Ah, mas eu vendi 20 mil num dia, são 20 mil que não vai voltar. É só você olhar, a insatisfação do teu cliente, o ticket está baixando. Pode reparar, dia de ação o ticket abaixa. Então, eu passei por isso muito tempo, eu passei por isso, por toda essa esteira. Eu ensinei essa galera aí que está fazendo, usando essa metodologia. Não funciona. A longo prazo não funciona. E a resposta disso, que realmente não funciona, é até a nossa motivação. Por quê? A partir do momento que eu estou na call de onboarding com o meu cliente e eu vejo que tem anunciantes assim na cidade dela, falando de 1 dia de visão ou exame gratuito, até me anima fazer. Por quê? Eu sei que eu vou captar aquele lead que está machucado por isso, entendeu? É aquele lead que não quer mais saber de fila, é aquele lead que não quer saber de atendimento ruim, que parece que a menina que está no WhatsApp ele trabalha de graça. Então, assim, é exatamente isso que você falou.
Vendeu? Vendeu. Mas como é que foi a experiência? Esse cliente vai voltar? Nunca na vida. Não vai voltar. E aí eu começo um anúncio de exame de vista falando. Você está cansado disso e vou batendo. Até e aí a eu ganho pessoa. lead. E aí, obviamente, que tem uma estratégia para quando a pessoa cai no WhatsApp, né? Que a gente já alerta. Ó, se você já passou por algum atendimento express e não ficou satisfeito, você entenda que aqui não tem nada a ver com isso. É especialista, se for optometrista, é um especialista, qualificado, bacharel, ou um médico, enfim. E aí vai realmente da função. Cara, eu acho que esse episódio ele é de utilidade pública, Gustavo, porque poucas pessoas no mercado têm a seriedade e o profissionalismo que você tem, que você entrega, a experiência, né, a vivência. Você investe para viajar, para ir para feira, para estar em feira, você gasta do teu bolso para poder estar ali, entendendo mais desse universo. Você visita lojas, você conversa com o lojista, você todo dia está falando com os teus clientes, você tem ideias para poder, né, traz sugestões, né? Essa semana, acho que foi ontem, outro dia ontem mesmo, você mandou várias ideias. Cara, o que você acha de a gente fazer isso ou aquilo? Ou seja, isso daí é o diferencial que a gente busca, que qualquer lojista busca. Cara, como é que faz para alguém que quer começar? Vamos supor que a pessoa quer começar agora, sabe? Aonde ela te encontra? É possível você fazer dá para essa pessoa, sei lá, uma consultoria, algo para ele entender um pouco mais como é que funciona o teu trabalho? Cara, vamos fazer. Tem o meu Instagram, né? Gustavo Araújo OC. Pode me seguir lá, pode mandar mensagem, a gente vai trocar uma ideia, a gente marca uma call de onboarding para a gente entender o seu cenário e entendam. A partir do momento que algum novo cliente entra na nossa agência, não é esse formato que vocês estão acostumados. De na mesma reunião de onboarding ali que você já fecha, já começa a dar anúncio. Não. A gente faz uma call de onboarding para entender o seu cenário, a gente vai começar a estudar o seu público, para que assim a gente consiga moldar o nosso case, a minha experiência, a minha inteligência, os meus resultados aplicada para o seu cenário atual. O que mais vai fazer sentido para você? Então, pode mandar mensagem lá, vai ser um prazer, né, atender quem está vindo por esse podcast aqui, que com certeza já consegui trazer grandes resultados para essa galera aí. Ó, e se você também tiver qualquer dúvida e não conseguir achar ele ali, ó, pode comentar aqui no próprio vídeo do YouTube, tá bom? Ou me chama lá, Alexandre Borges, com 2 S. Ou na clicar. Descrição também, Na descrição vai ter os links aí, porque você vai poder ter acesso ao Gustavo. É alguém que eu confio, é alguém que faz toda a parte digital dos meus negócios. E eu te falo, hoje 50% do resultado das minhas lojas vieram através do digital, vieram através da inteligência do Gustavo, da equipe dele, unida ali ao que nós temos de vivência. Então, Gustavo, parabéns pelo teu trabalho, muito obrigado aqui por esse episódio, espero que tenha feito sentido aí pra galera que nos acompanhou. Isso aí. Não saia desse vídeo sem antes curtir aqui, ó, assinar esse canal, ativar o sininho para receber outros materiais e eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau!